ele, Theo Cury, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Tudo bem, Carol, e você? Tudo bem. Vamos aqui traçando as expectativas para a semana, né? Conversávamos com o Pedro com relação às emendas parlamentares. Para essa semana também estaremos de olho no Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã, os ministros do TSE vão se reunir para discutir sobre o uso da inteligência artificial durante as eleições, o uso de deepfake. Theo, a ideia nesse momento dessa conversa é estabelecer ali referências, limites para o uso desse recurso, justamente durante a campanha eleitoral que já começou. A campanha começou a essa preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, que na semana passada ia discutir sobre esse assunto. Ia haver uma reunião na quinta-feira da semana passada, uma reunião que estava prevista, programada para acontecer depois da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, mas a sessão acabou se arrastando um pouco mais, atrasou para terminar, se demorou a terminar e com isso os ministros resolveram adiar. Foi suspensa na quinta-feira, porque 3 ministros do TSE são também ministros do Supremo Tribunal Federal. E na quinta-feira, logo depois da sessão do TSE, tem sessão no Supremo. Então ficaria pouco tempo para essa discussão, esse debate de fato acontecer entre os ministros. Optaram por jogar para essa semana, amanhã. A sessão do TSE na terça-feira é às 7 horas da noite, então os ministros vão se reunir um pouco antes do início dessa sessão para discutir isso. Não é um julgamento, mas é um debate interno entre os ministros do TSE sobre os limites da utilização da inteligência artificial na campanha eleitoral por conta desse vídeo. Esse vídeo vai ser o pano de fundo para uma decisão mais ampla, daí a importância. Eles vão pegar como exemplo esse vídeo. O julgamento vai ser marcado nessa ação que questiona a utilização dessa deepfake do Jair Messias Bolsonaro pelo Partido Liberal no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, uma ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. E nesse julgamento eles vão tratar sobre esse assunto. É o que for definido, vai servir de baliza, de parâmetro, para que todos os tribunais eleitorais do Brasil sigam essa decisão. Então, um caso de questionamento em um tribunal, por exemplo, em Minas Gerais, o tribunal vai levar em consideração a decisão que o TSE tomar. A tendência é de que os ministros decidam por reiterar uma resolução do TSE que proíbe, que veta a utilização de deepfake. Mesmo a deepfake é considerada a deepfake do bem e a deepfake do mal. A tendência, pelo menos nesse momento, é essa. E aqui, para que fique claro, né, Theo, é o pano de fundo esse vídeo exibido na convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. É o pano de fundo dessa conversa, dessa discussão. O julgamento deve acontecer até o fim do mês, também essa é uma expectativa. A expectativa é essa, mas vai depender especialmente dessa conversa que eles terão na terça-feira, porque a expectativa no começo da semana passada era de que, rolando a conversa na semana passada, o julgamento poderia acontecer nessa. Como adiou, está dependendo da conclusão dessa conversa entre os ministros. É claro que a gente vai acompanhar em detalhes, afinal esse é um novo recurso agora que está nas mãos das campanhas eleitorais. Repito, campanhas eleitorais que já começaram, então vamos acompanhar bem de perto essa conversa lá em Brasília. Valeu, Theo, até já. Até. Bem, Tribunal Superior Eleitoral que também monitora esse início de campanha, né? E a CNN acompanha a agenda dos presidenciáveis. Vamos começar então com os passos do presidente Lula. Lançou a campanha à reeleição em São Bernardo do Campo, berço político do petista. Em discurso, Lula falou sobre segurança pública. Inclusive, levantou a possibilidade de recriação do Ministério. E exaltou as mulheres. Danilo Moliterno acompanhou e traz para a gente um resumo do que aconteceu por lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a sua 7ª campanha presidencial em busca de seu 4º mandato aqui em São Bernardo do Campo, na Vila Euclides, no estádio 1º de Maio. Foi aqui, no final dos anos 70, início dos anos 80, em que Lula ganhou protagonismo na política quando liderou as greves do ABC. A ideia do evento foi se utilizar dessa história, especialmente mirando o eleitorado jovem. Existe uma percepção na campanha de Lula de que o jovem, as pessoas com menos de 30 anos no Brasil, não conhecem o Lula
pré-presidente, o Lula sindicalista. E a ideia foi fazer um evento que significasse a volta às origens, apresentando essa versão de Lula. Para além de mirar o eleitorado jovem, também um evento que mirou o eleitorado feminino. Primeiro, com a abertura dele, que ficou por conta de duas mulheres, Benedita da Silva, deputada e candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Lula, na sua convenção partidária, quando lançou a sua candidatura no início do mês, havia dado uma bronca em aliados por não terem incluído mulheres entre as oradoras nos discursos. Portanto, agora o PT faz um ajuste de rota. Lula também, no seu discurso, fez acenos a esse eleitorado, voltando a pedir igualdade, por exemplo, salarial entre homens e mulheres. Portanto, um pouco do que tivemos por aqui nesse início de campanha e discurso de Lula. Para finalizar, vale dizer que o presidente e candidato à reeleição também tocou em um dos pontos que deve permear toda a campanha: segurança pública. Voltou a pedir a aprovação da PEC da segurança pública, que dá mais atribuições ao governo federal no que diz respeito a esse tema e que possibilitaria a criação de um Ministério da Segurança Pública, que, na visão de Lula, ajudaria a combater o crime organizado, especialmente nas favelas. Se for aprovada a PEC da Segurança Pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres e que tem quadrilha que manda na vila. E Flávio Bolsonaro, do PL, também escolheu o berço político para o primeiro dia de campanha. O candidato fez um ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Criticou o principal adversário, o presidente Lula, e falou sobre corrupção. Luciana Amaral acompanhou e traz as informações. Ao lado de aliados, Flávio Bolsonaro deu a largada à campanha num ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, que durou cerca de 2 horas. Ele usou uma camisa amarela com o escrito "Meu partido é o Brasil", parecida com a que o pai, Jair Bolsonaro, estava usando quando sofreu a facada em Minas Gerais, em 2018. Flávio usou grande parte do discurso para criticar o atual governo Lula, fez falas sobre corrupção e Lulinha. Segundo Flávio, o escândalo do INSS chegou ao gabinete presidencial. Ele até usou isso como gancho para apresentar melhor Alfredo Gaspar, seu vice, que foi relator da CPMI do INSS. O discurso teve um foco muito grande também nas mulheres, parte que a campanha quer atrair. Sua esposa, Fernanda, também discursou brevemente. O ato ainda teve vários momentos que remeteram ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, Flávio buscou passar uma mensagem de identidade própria. Ele diz que está preparado para ser presidente com base em sua experiência. Disse, inclusive, ser o único candidato capaz de resgatar a credibilidade do Brasil perante o mundo. Isso nas palavras dele. Falou que Lula briga com todos os países, menos com ladrões, assassinos e estupradores. Além da redução da maioridade penal para alguns casos, Flávio voltou a dizer que vai classificar organizações criminosas como terroristas. A gente vai fazer um governo com responsabilidade, vamos enxugar despesas, as despesas vão voltar a caber dentro do orçamento, a taxa de juros vai cair, o Brasil vai ter um ambiente de negócio favorável para atrair investimentos e a gente vai meter o cacete em vagabundo. PCC e CV vai ser classificado como terrorista, vamos fazer redução da maioridade penal, estuprador de mulher vai ter que sofrer castração química e é daí para frente, porque quem tem que andar seguro na rua é o brasileiro de bem e não os bandidos. O povo brasileiro cansou, o povo brasileiro está com nojo do PT, quer mudança e a mudança é com Flávio Bolsonaro. Romeu Zema escolheu o estado que governou por 2 mandatos para começar a campanha eleitoral. O candidato do Novo passou pela região norte de Minas Gerais, falou sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos e afirmou estar convicto sobre o segundo turno. Daniela Malman acompanhou. Montes Claros, a maior cidade da região norte de Minas Gerais, foi a escolhida por Romeu Zema para dar início à campanha eleitoral para a presidência da República. Zema chegou aqui na cidade pela manhã, onde participou de uma missa na Igreja da Matriz e depois fez um ato político na Praça da Matriz junto ao eleitorado. Conversou também com jornalistas, onde trouxe o tema da política externa em relação a Brasil e Estados Unidos e criticou o governo atual em relação a medidas que foram tomadas
tomadas depois do tarifaço americano. Zema ainda fez uma caminhada até aqui ao mercado municipal, um símbolo da cidade de Montes Claros, onde conversou novamente com o eleitorado e tomou o tradicional cafezinho e comeu o biscoito de queijo. Zema ainda se encontrou com candidatos a deputados estaduais e federais pelo Partido Novo durante um almoço fechado. A escolha de Montes Claros foi estratégica. Em 2018, quando Zema foi candidato ao governo do estado, recebeu mais de 44% dos votos aqui na cidade. E em 2022, quando foi candidato à reeleição, teve mais de 56% dos votos, sendo o candidato mais votado com folga. Segundo a assessoria do Zema, a escolha também foi pessoal em relação ao ex-prefeito da cidade de Montes Claros e ex-deputado federal Humberto Souto, que faleceu em 2025 e por quem Zema tinha admiração, então escolheu Montes Claros também como uma forma de homenageá-lo. Aos jornalistas, Zema falou também sobre o que fez por Montes Claros e pela região norte durante os 2 mandatos que esteve à frente do governo de Minas Gerais e afirmou que estará no segundo turno e que terá o apoio de toda a direita. Vamos conferir uma fala dele. Eu já disse que no segundo turno, qualquer um que tiver contra o PT tem o meu voto. E eu estarei, tenho certeza que vai ser a mesma história que nós assistimos aí no Chile 6 meses atrás. Diversos candidatos da direita, todos concorrendo em primeiro turno e trabalhando juntos no segundo. Ronaldo Caiado também começou a campanha no estado que governou por 2 mandatos. Em Goiás, o candidato do PSD minimizou a ausência do vice Gilberto Kassab no primeiro dia de agenda de campanha. Aline Beckett é quem traz as informações. Ronaldo Caiado abriu a campanha neste domingo usando a própria gestão em Goiás como principal vitrine para a disputa presidencial. Durante a agenda no entorno do Distrito Federal, o governador destacou principalmente os resultados na segurança pública. Disse que a região já esteve entre as mais violentas do país e afirmou que a atuação do governo permitiu recuperar áreas que antes eram dominadas pelo crime. Caiado também citou investimentos em educação e saúde. Segundo ele, escolas da região melhoraram o desempenho e houve uma ampliação da estrutura hospitalar, com novos leitos e unidades de atendimento. Na campanha nacional, o governador tenta se apresentar como alternativa para enfrentar Lula no segundo turno e também colocou o equilíbrio fiscal entre as prioridades de um eventual governo. Caiado falou ainda sobre a relação com os Estados Unidos, disse que a eleição brasileira deve ser decidida internamente e defendeu diálogo para evitar crises entre os 2 países. O candidato minimizou a declaração de Gilberto Kassab de que o Centrão estaria mais próximo de Lula. Caiado disse que a fala foi mal interpretada, afirmou que mantém contato diário com Kassab e afastou qualquer sinal de crise entre os 2. Conversei com ele todos os dias. Não, ela foi mal interpretada, não tem nada a ver. O que ele falou, todos os jornalistas e analistas hoje disseram claramente, olha, ele falou o que todo mundo já sabia. Essa é a grande realidade. O que ele falou é a verdade. Por que os partidos não quiseram lançar candidato à presidência da República? Por quê? Porque só o PSD lançou. Por que os outros todos entraram na neutralidade? Hã? Mas o Flávio então, exatamente isso. Então é uma análise que as pesquisas demonstram isso aí que você está dizendo. Isso mostra, gente, fica claro, que essa outra versão dada é um momento de desespero. Renan Santos, candidato à presidência pela Missão, realizou um evento no centro de São Paulo para iniciar oficialmente a campanha. Ele criticou Lula e Flávio Bolsonaro e reforçou o plano de encarceramento em massa. Quem acompanhou essa agenda do candidato foi o Bruno Teixeira. Renan Santos discursou por cerca de 1 hora. Ele subiu ao palco vestindo um colete à prova de balas. Em seu discurso, o candidato do Missão fez diversas críticas ao presidente da República e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e a Flávio Bolsonaro, do PL. Renan Santos escolheu o Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, como local do primeiro ato de campanha. É neste endereço que está localizada a Faculdade de Direito da USP, onde ele iniciou a trajetória política. Entre as propostas apresentadas por Renan Santos estão a maior atração de investimentos estrangeiros e de geração de empregos. Ele também propõe um maior protagonismo do Brasil na geopolítica e também um combate às facções criminosas.
Renan Santos mencionou o slogan "Prendeu, matou", em sinalização para a segurança pública. O candidato do Missão também falou sobre seu plano de encarceramento em massa. Veja só, existem muitas pessoas que cometem crimes e estão soltas no Brasil. Então, se você quiser fazer justiça, o ato de fazer justiça ou punir pessoas pela maldade que elas fizeram, você vai precisar encarcerar em massa. Você vai precisar construir mais de 300 mil vagas no Brasil só para pegar as pessoas que cometeram crimes e estão soltas hoje. Então, há uma necessidade pela questão meramente de justiça. O que a gente diz aqui, ele já é garantido pela legislação brasileira, que é a legítima defesa de terceiros. Ou seja, se uma pessoa na rua aponta uma arma para você para roubar o seu celular, a polícia pode agir com força para eventualmente tirar a vida do bandido e preservar a sua. Não é sobre instituir a pena de morte, até porque precisa fazer uma nova Constituição. Agora, o grito de guerra tem a ver com o sentimento de impunidade que a gente tem ao andar nas ruas no Brasil e a ideia de que só pode haver duas respostas para um criminoso violento que tenta tirar a vida de alguém. Ou ele é preso, ou ele é morto. Uma terceira opção é apenas impunidade. A gente não quer viver num país da impunidade. Não só simbólica, como representação de uma vontade que é gritante num país em que as pessoas não têm mais coragem de sair na rua. A gente está perdendo espaço nas nossas ruas, das vias que são públicas. Mulheres, homens, todo mundo, criança, simplesmente porque as ruas não pertencem mais a gente. Então, algo precisa ser feito. Então, a ideia do prender ou matou é muito simples. Se você é um bandido, ou você vai ser preso, basta se entregar, ou você vai morrer, você vai querer trocar um tiro com a polícia. Talvez você possa, vamos ver, a terceira opção é você ficar muito machucado, sobreviver a uma troca de tiro e depois ser preso, mas não haverá algo que escape disso. E claro, hoje vamos falar mais sobre esse início da campanha eleitoral, vamos falar mais sobre eleições. Daqui para frente vai ser assim, seguiremos acompanhando a agenda dos presidenciáveis aqui na CNN.